Olá, seja muito bem-vindo. Mais um vídeo aqui no canal. Vamos refletir um pouco sobre a nossa vida? Vamos refletir com base bíblica, que é o mais importante, que são palavras de sabedoria direto de Deus para a nossa vida, que evita que a gente tome caminhos na vida, que a gente busque destruição. A gente precisa muito das palavras de Deus para nós. A gente precisa muito refletir sobre a nossa vida, sempre, né, com profundidade, e refletir com o pensamento certo, com a base certa, que é a base bíblica. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o orgulho, isso mesmo. Fica comigo até o final desse vídeo para a gente pensar, trocar aí, eu vou trocar umas ideias com você. Quem sabe você pensa assim, eu não preciso escutar esse vídeo, eu não sou orgulhoso, eu sou super humilde, eu não tenho problema com isso. Mas a gente sempre precisa pensar sobre o assunto, né? Porque aquele que está em pé, cuide para que não caia, diz a palavra, né? Então, se a gente acha que a gente está perfeito demais, que a gente não precisa pensar sobre as coisas, aí é que mora o perigo. Porque aí é que a gente precisa vigiar, porque todos nós temos pontinhos na nossa vida, situações na nossa vida. Quem sabe você não se coloca aparentemente como uma pessoa super orgulhosa. Quem sabe você tem uma postura até assim, com a postura, com o semblante caído ali, né? Humilde, submisso, pareça que é uma pessoa super humilde, mas lá no fundo, quem sabe, abriga um orgulho disfarçado de humildade, mas um orgulho que talvez só você e o Senhor conheça, né? Esse coração teimoso, muitas vezes, orgulhoso, porque o orgulho, ele se disfarça em muitas facetas, né? Aquela faceta mais óbvia é quando aquela pessoa é arrogância em pessoa, né? Que ela é super orgulhosa, tem um olhar, uma postura altiva, né? Dono da razão, acha que sabe tudo, que não precisa de ninguém. Mas não é só assim que o orgulho se manifesta. O orgulho às vezes se manifesta numa pessoa, numa postura, né? Melhor dizendo, uma postura nossa que a gente muitas vezes reluta em aceitar um conselho. Quem sabe muitas pessoas estão falando a mesma coisa para você, estão dizendo há anos a mesma coisa. E você é teimoso, não aceita essa palavra. Sempre está justificando, fugindo do assunto, não querendo lidar com a situação de frente e às vezes até prejudicando outras pessoas. Isso não deixa de ser um orgulho. E a palavra do Senhor fala uma coisa muito interessante para nós no livro de Tiago, o versículo 4, o capítulo 4, o versículo 6 diz assim, olha: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. Então, olha que forte o que a palavra do Senhor nos diz. Deus se opõe aos orgulhosos. Então, como é um assunto que a gente precisa pensar na nossa vida? Se a gente tem lá no fundo uma pontinha de orgulho, de teimosia, de relutância, e muitas vezes Deus usa a vida das pessoas ao nosso redor para nos indicar o caminho que agrada a Ele. E quem sabe no nosso orgulho a gente reluta em aceitar isso. Isso também é uma demonstração de orgulho. E eu quero falar também outra situação que muitas vezes é bem comum entre as pessoas, às vezes por uma bobagem. As pessoas, elas deixam de se falar. E esse vídeo ele foi inspirado numa situação que aconteceu, uma situação bem cotidiana, simples até, que aconteceu com meu marido e com a minha filha. Até foi hoje de manhã que aconteceu isso. A minha filha, a gente acorda bem cedinho, ela estuda de manhã. E às vezes, agora já tá esfriando aqui na minha cidade, já tá chegando, já tá no outono, chegando o inverno, tá mais friozinho, né?
E de manhã no frio é mais difícil de levantar. Então, muitas vezes a gente tem que chamar. Eu não consigo chamar ela, assim, com o meu tom de voz, eu não tenho autoridade nenhuma. Então, ela não acorda. É muito difícil eu conseguir acordar ela. E aí, o meu marido tem que chamar ela mais firme, né? E tem uma voz mais firme, assim. Hoje ele falou mais firme com ela e deu uma sacudida. Ela acordou tão sentida, tão magoada, né? Eu percebi isso, e aí eu fui falar com ela depois, eu disse, filha, não fica triste com o pai, né? Perdoa o pai, ele não fez pra te magoar nem nada, é só porque tu não tava levantando, né? Fui tentar amenizar ali a situação, porque eu vi que ela ficou bem sentida com isso. E aí ela pediu, ela disse assim, quando ela passou por ele, disse, tá pai, eu te perdoo. E ele disse assim, mas eu não preciso receber o teu perdão, não fiz nada de errado. Aí eu lembrei de muitas situações que acontecem às vezes na nossa vida adulta, e eu falei para ele, recebe o perdão dela, é importante, né, para ela tu aceitar o perdão. E e aí tá, eles se resolveram ali, né? Mas olha como acontece isso na nossa vida adulta até mesmo, né? Pessoas bicudas umas com as outras, às vezes acontece essa situação, né, de uma pessoa querer resolver ali aquele atrito, mesmo que a pessoa não tenha sido a causadora do problema. Aí ela procura obedecer essa instrução bíblica até mesmo, né, em relação ao perdão. Ela procura a pessoa, fala, olha, te perdoo, né? Vamos se resolver aqui. E a outra pessoa bicuda, ainda ao invés de querer solucionar aquela situação, ainda fala, não, mas eu não fiz nada, eu não preciso nem do teu perdão, não preciso, sabe? Então acaba dificultando, né? Esse coração duro acaba dificultando as relações. Olha como é importante a gente pensar sobre o orgulho. Olha como é crucial na nossa vida a gente procurar viver uma vida longe do orgulho, né? Das relações com essa influência maligna que é o orgulho. Procurar ter um coração humilde. Olha como a palavra fala, esse texto forte aí, né? Que Deus concede graça aos humildes. Então a humildade, ela não é sinônimo de fraqueza, muito pelo contrário. Aqueles que são humildes recebem a graça do Senhor sobre a sua vida, com essa atitude humilde. E a humildade é a força que vem do Senhor. Não é nada a ver com fraqueza, muito pelo contrário. Então, que a gente possa pensar nessa palavra, possa refletir sobre esse assunto tão importante aí nos dias de hoje, que cada vez mais, né, por pouca coisa, as pessoas já viram a cara umas para as outras. Às vezes a gente está passando por uma situação na nossa vida, uma dificuldade, a gente não consegue estar sorrindo, coisa assim, né? E aí um vizinho até mesmo, olha a pessoa mais séria, acha, algum problema comigo. E aí já vira um estresse. Um amigo, uma mensagem mal ali organizada no WhatsApp, já é caso de um virar as costas pro outro, achar que ofendeu. Então, são coisas tão, às vezes, pequenas que fazem as relações ruírem. Como é importante a gente pensar sobre o assunto e como é atual. A Bíblia é atual, gente. A Bíblia é mais atual do que nunca. Então é muito importante a gente pensar nesse aspecto na nossa vida também, a questão do orgulho. Vamos repensar e refletir sobre isso. Se você gostou do vídeo, dá o teu like, te inscreve nesse canal. Coloca nos comentários também o que você pensa sobre o assunto, e vou deixar na descrição desse vídeo links de bíblias, de livros, de todo o material aí que possa edificar a tua vida. Abraço e até o próximo vídeo.